Fala aí, galera, beleza? Vamos começar a nossa aula aqui. Hoje está o Guilherme, também que é meu sócio da Criptalizado, ele vai estar conduzindo a aula. E hoje vai ser uma aula de análise gráfica, né? Conforme eu tinha falado com vocês, né? Eu passei para vocês selecionarem algumas moedas e hoje o Guilherme vai estar analisando elas aí e trazendo um pouquinho do conhecimento dele de análise gráfica para estar passando para a gente, aí. Beleza? Se apresenta aí, Guilherme, daí você já pode compartilhar até ele começar. Beleza? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Guilherme, como o Diogo acabou de falar, faço parte do Criptalizado e eu fico do responsável da parte de análise gráfica. Eu já estudo, já tem praticamente 3 anos, somente análise gráfica e a maioria das minhas operações são embasadas em pontos de entrada somente por gráfico. Lógico que eu olho todo o contexto também, projeto, parte fundamentalista, mas eu prefiro a análise gráfica porque é um ambiente onde eu me sinto melhor. Eu vou trazer para vocês aqui hoje algumas análises que o Diogo até passou na lista aqui e espero que eu consiga passar, transmitir a informação de uma maneira simples e que vocês consigam todos entender aí, tá bom? E, bom, para o Lindolfo que está aí acompanhando a gente, Lindolfo, se você ficar com qualquer dúvida, eu vou tentar explicar de uma forma bem tranquila, tá? Bem simples, você pode perguntar que a gente está aqui para te ajudar, tá? Ok. Deixa eu só compartilhar então agora minha... Você tem que liberar o Diogo só para eu conseguir compartilhar aqui. Não está liberado aqui. Agora foi. Beleza, vamos lá. Foi? Apareceu aí? Apareceu o gráfico para vocês aí já? Cortou meu Sim, som. já está. Tá, tranquilo. Só do Diogo que não está saindo som. Bom, é o seguinte, eu gosto de fazer análise iniciando pelo gráfico semanal. Por quê? Ele dá uma direção melhor do que está acontecendo com o ativo. Então, a gente está começando aqui pelo Litecoin, né, que foi o primeiro da lista que o Diogo colocou aqui. E depois nós vamos passando pelas outras. Eu vou fazer as marcações aqui, tá, Diogo? Vou fazer a narração e aí eu te envio esse print no... Bom, se bem também que o pessoal vai assistir a aula, né? Então, não sei se você precisa do print depois, mas vamos lá. Então, começar pela marcação das partes de suporte. O que eu identifico aqui? Que o preço, quando ele está chegando nessa região aqui, está sendo uma região compradora, não está vindo mais abaixo. Então, eu começo a marcar ela como uma região, não uma simples uma linha de suporte. Então, eu vou aumentar um pouco o zoom, procurar aqui onde vai ficar mais assertivo, aqui onde a região fica mais certeira, né? Aqui fica bem mais ajustado, a gente vê que a partir desse momento o preço veio aqui, veio novamente e depois não voltou mais. O que está acontecendo? Ele teve agora na sua última movimentação, a gente chama isso de perna de alta, onde tem essa puxada aqui. Então, vou deixar marcada a parte da região de resistência, que é desde o fechamento dessa semana aqui, vou até trocar meu cursor para ficar melhor aqui. Então, a gente tem desde esse fechamento até essa máxima onde o preço veio. Então, eu marco também como uma região aqui de resistência, pois quando o preço chegar ali, provavelmente ele vai ter uma dificuldade em passar. Eu deixo essa região marcada e vou marcar essa aqui também, porque eu identifico como uma outra região de resistência. Então, essas são as duas regiões que eu já comecei a marcar. O que eu estou identificando aqui? Que agora nós temos um espaço que pode até ser considerado um pullback, caso isso ocorra, mas é uma região intermediária, que é essa daqui, ó. Nós temos essa região toda intermediária, pelo gráfico semanal, tá? Então, já tem uma região de suporte aqui, onde o preço está trabalhando dentro dessa região toda. Se a gente também pode fazer assim, se a gente quiser, ó, para imaginar que é só o suporte. Então, se caso o preço começar a trabalhar fora dessa região branca aqui na Litecoin, a gente pode ter uma correção maior. E qual que vai ser o próximo ponto de parada desse preço? Vai ser o próximo suporte. Deixa eu só colocar aqui, ó, essa região aqui. Vai ser, vou até colocar em verde para a gente entender que o suporte geralmente é região de compra e a resistência é região de venda. Essas regiões brancas eu gosto de deixar quando são regiões intermediárias, que tá onde o preço está numa zona de briga, tá? Mas eu considero que até aqui essa região toda uma região de briga. Então, para o Litecoin, agora a gente vai colocar as médias. Dá para a gente
utilizar diversas médias, diversos tempos gráficos. Eu gosto de trabalhar com a média móvel de 20 períodos. Vou colocar aqui. E a exponencial, média móvel exponencial de 9 períodos. Agora eu vou até mostrar como eu faço aqui a configuração. Então, essa aqui, ó, é a média exponencial. Clique em configurações dela. Já está no azul, que é a cor que eu gosto de usar. E a média móvel aritmética ou simples, eu uso ela na cor verde. E aqui em valores eu coloco 20 períodos, ou seja, ela vai contar os últimos 20 dias, quando for para o gráfico diário. Aqui está contando as últimas 20 semanas para dar a média do preço aqui. Então, o que a gente pode identificar? O preço, depois que ele fez esse topo, ele fez uma correção, ele está agora abaixo das duas médias. Então, a gente pode concluir aqui que, além de ter essa correção, que a gente está numa tendência de baixa. Indo para o gráfico diário agora, vamos zoom mais, deixa eu só baixar aqui minha janela do zoom. Pronto, agora ficou melhor. Então, indo agora para o gráfico diário, a gente vai aumentar mais o zoom, a gente enxergar tudo que está acontecendo. A gente pode ver que essa região agora, vou até para você entender aqui um pouco melhor, que essa aqui acaba sendo a região de suporte, toda essa região aqui, ó. Então, o preço está segurando dentro dessa região, porque é uma região de interesse de compra, porque às vezes que ele está chegando aqui, as pessoas estão comprando, e mais uma vez que ele tentou vir mais abaixo, houve uma compra forte. Então, o ideal é esperar fazer uma estrutura de alta. O que é uma estrutura de alta? São topos e fundos ascendentes. Vou procurar aqui uma estrutura de alta para entender melhor. Por exemplo, se a gente olhar essa região aqui, ó, quando o preço veio aqui, ele segurou, ele veio, fez esse fundo, brigou dentro da região de suporte, aí ele começou a pegar forças, depois ele fez um topo, um fundo, e aí ele rompeu esse topo aqui. Então, ele montou uma estrutura de alta e deu continuidade. Então, a gente espera por esses movimentos. Eu posso comprar aqui embaixo para pagar mais barato? Que a região de suporte você paga mais barato? Posso, só que é o seguinte, você está vendo que está tendo uma correção, a gente tem que ter esse entendimento. Está tendo uma correção, não tem uma estrutura de alta aqui dizendo que vai ter a reversão. Então, você está comprando com uma probabilidade menor, porém o seu retorno será maior. Por que eu estou falando isso? Só para dar um exemplo bem simples, tá? Ô, Guilherme, Vamos dizer... Oi. vou fazer uma pergunta aí. Onde você está apontando aí? Ele se enquadra naquele setup 9.1, quando ele inverte para a média de 9? Aqui sim, ó, quer ver, ó? Nessa parte aí que você está mostrando mesmo, que está com a seta aí, ó. Depois que o primeiro candle Aqui. rompe a média de 9. Aqui. Isso, o primeiro candle rompendo, essa luzinha é de 9 exponencial, né? Isso mesmo. Então, eu prefiro, por exemplo, igual aqui, ó, ele rompeu, aqui ele deixou uma sombra muito grande, né? Então, eu fico esperando, eu esperaria no caso, por exemplo, eu entendi o que você disse. Por exemplo, tem esse topo aqui, né? Ele veio tentar romper a primeira vez, se você olhar aqui, ó. Logo que esse candle rompeu a de 9, ó, que ele ficou brigando, aí rompeu as duas. Ele bateu aqui e voltou, que também era o topo anterior. Aí o Isso. que o preço fez? Que ele foi chegando aqui, afunilando, aí ele fez uma correçãozinha e conseguiu romper e rompeu o topo. Nessa região aqui, ó, por exemplo, ele veio fazendo regressão à média. Tem esse setup, que é o 9.1, 9.2, por exemplo, esse candle aqui foi o primeiro a tocar na média. Então, eu coloco um gatilho de entrada aqui. Aí, esse veio mais abaixo e não conseguiu superar. Eu ponho meu gatilho de entrada aqui. Aí, esse aqui também veio abaixo e não superou. Eu vou mudando meu gatilho. Por exemplo, aí, se eu fosse fazer a operação por esse setup, a minha entrada seria aqui, ó, nessa superação aqui, tá vendo? Consegue Sim, enxergar sim, aqui? sim. Então, aí aqui ele estaria ativando o setup e você estaria entrando na operação. E onde ficaria o stop? O stop ficaria aqui embaixo, ó. Por exemplo, se eu fosse fazer um swing trade. E aí eu faria uma projeção, né? Posso trabalhar com uma projeção de Fibonacci, pegando esse fundo, com esse último topo aqui, ver qual que é o mais alto, e trazer a ferramenta para cá, para a gente fazer uma projeção. E a gente, ó como que ele respeita os alvos. E Bate certinho. geralmente o alvo
Aham. E geralmente, assim, o alvo de 161,8, ele... A criptomoeda tem muitas que tem uma puxada muito forte, né? Então, até por isso que eu coloco 200%, 250%, às vezes 300%. Isso vai depender da moeda. Mas para um swing trade, eu prefiro o 161,8, que geralmente é o local onde está chegando e o preço já está perdendo um pouco da força, né? Isso também vai da onde você, a região que você está projetando. Mas eu faria uma operação assim, eu colocaria o stop aqui embaixo, minha entrada seria aqui, né? E eu ia conduzindo. Assim que ele atingisse o primeiro alvo, esse meu stop aqui, aí lá na plataforma eu configuro para ficar mais ou menos aqui, já um pouquinho acima do 0 a 0. Por quê? Se o preço voltasse, já tem uma ordem de venda aqui, você ia sair da operação com um pouquinho de lucro, mas você não ia perder dinheiro nenhum. Eu deixaria uma outra ordem de venda aqui em cima pouco antes, porque às vezes pode ser também que o preço vem bem pertinho aqui assim, da linha e volta. Então, deixo sempre um pouquinho antes aqui um alvo de saída, já pinto uma ordem de venda aqui já programada. A hora que o preço chegar, vende sozinho lá no mercado, eu não preciso me preocupar. Então, é mais ou menos isso. Agora, falando só da questão vou comprar no suporte ou vou esperar ou vou esperar a confirmação de um movimento igual esse? Vamos dizer o seguinte, que a gente vai fazer uma compra aqui, ó. Ah, chegou no suporte, essa aqui ficou positiva, eu vou comprar aqui. Então, olha a diferença. Vamos dizer que estamos usando só um exemplo, tá? Que o alvo será nessa linha aqui, ó. Eu vou colocar uma linha amarela aqui. Então, se você comprar aqui, você tiver como alvo essa região, você vai estar lucrando já 69%. Porque você está comprando o mais baixo possível aqui, com uma probabilidade baixa, porque não tem nenhum sinal de que esse movimento realmente ia ocorrer. Agora, se eu for comprar aqui, ó, eu, no caso, que estaria comprando nessa região, olha o tanto olha a diferença de lucro. Eu estaria entrando aqui para buscar o mesmo alvo, então já estaria lucrando metade praticamente do que quem comprou aqui. Qual que é a diferença? A diferença é que você está comprando uma probabilidade menor, com o risco maior e o retorno maior também. Aqui eu estou comprando com uma probabilidade maior ao meu favor. Eu esperei um movimento se concluir, estou comprando com mais segurança do que quem está comprando aqui. Né? Essa que é a diferença. Então, se você vai comprar num suporte, a hora que tocou, tem que ter a consciência de que é uma região boa, porém o preço pode corrigir mais. Agora, se a gente está falando de longo prazo, por exemplo, o Bitcoin chegou na região de suporte, eu já compro porque eu já tenho Bitcoin. Então, para mim é para longo prazo. Eu não me preocupo se chegar no suporte ele cair mais. Se ele cair mais, eu vou comprar mais. Então, para quem está de fora, quem está querendo entrar agora tem que ter essa consciência de regiões de suporte. Então, só voltando aqui, concluindo, para a gente poder ter agora uma reversão desse movimento da Litecoin. Vou colocar novamente, então, para a gente só concluir aqui. A gente está numa tendência de baixa, está numa região de suporte, que vai até aqui, essa região, na verdade. Ó. Ela iria até aqui, ó. Agora, notem uma coisa. Chegou aqui, houve compras. Quando chegou nessa região, tentou romper, só que as pessoas compraram aqui de novo, tentaram levar o preço para baixo e estão comprando. Então, a gente identifica que isso aqui é uma região muito forte de compra. Tem muitas pessoas defendendo posição aqui e não querem que esse preço vá abaixo. Agora, a gente já vai atualizar a linha e colocar ela aqui, que é agora a nova região que já está registrada. Aparentemente, pode ser que tenha uma reversão, a gente está no domingo, hoje vai abrir a próxima semana, e agora a gente vai acompanhando aqui Litecoin pelo gráfico diário. O interessante é que esse preço fique novamente acima das médias, como está aqui, para que a gente tenha uma estrutura e volte a comprar. E para quem já está querendo comprar para longo prazo, aqui é uma região muito boa já de compra. Tá? Então, Litecoin é isso. A tendência de baixa está numa região boa de suporte. Se quem quiser tomar um risco maior, por conta de ter um retorno também maior, aqui já é uma região boa, mas eu sempre aconselho esperar formar uma estrutura de alta para poder entrar com mais segurança. A próxima é para EGLD. USD. Essa mesmo, né, o Diogo?
Isso aí, Guilherme. É isso. Beleza, vamos lá então. Então, a gente tem essa região já aqui já de suporte. Temos essa puxada toda aqui de alta. Depois a gente vai marcar, aqui é o gráfico semanal, tá? Depois no gráfico diário, a gente vai procurar uma região menor, porque, ó, aqui teve uma venda muito grande dentro desse valor aqui, ó, se vocês identificarem. O preço veio até aqui e depois olha o tanto que ele voltou, ou seja, aqui teve uma realização muito grande de lucro. E provavelmente essas pessoas usaram Fibonacci projetando esse pivô aqui, ó, para poder encontrar o alvo delas. Você vê que chega como eu falei lá na outra, tá vendo? Chega perto da região de 161,8, já é uma região muito, quando a tendência já foi muito, as pessoas tendem a vender muito quando está chegando aqui. Então, olha a força de venda que teve. O preço esticou, esticou, esticou. Chegou aqui, ele desabou e olha o tanto que ele já corrigiu agora. Tá? Então, provavelmente eles projetaram esse pivô aqui para encontrar esses respectivos alvos. Bom, aqui a gente tem uma outra região de suporte. E vamos ter agora uma região de resistência que vai ser essa daqui agora, ó. Vai ficar praticamente aqui, ó. Vou dar a cor aqui, vou colocar uma cor branca, porque está numa região de briga. E agora a gente vai para o gráfico diário. Bom, vamos lá. Ô, Guilherme, a estratégia, então, é buscar os pontos mais fortes de suporte e resistência no semanal e depois você volta para o diário para fazer uma análise mais apurada, né? Isso mesmo. Aí a gente mais faz precisa. faz um ajuste fino, né? Por exemplo, olha como se para vocês dois fica claro. O preço ele veio nessa região, ele ficou brigando aqui, ou seja, se tornou uma região compradora. À medida que o preço se aproximava dessa região, as pessoas compravam, certo? Sim. Vocês identificam que agora que ele veio aqui abaixo, ele fez um pullback, que é essa confirmação do rompimento, e agora ele se tornou uma região brigadora de venda. Então, isso aqui a gente vê que é uma região de briga de preço, entendeu? Pessoas defendendo compra e venda aqui. Não sei se você consegue identificar com clareza, se vocês conseguem identificar. Então, assim, eu observo muito essas regiões, porque agora quando o preço voltar aqui, provavelmente pode ser uma região que ele vai brigar. Então, mas aqui eu não vou comprar, né? Eu vou procurar agora comprar aqui embaixo ou mais abaixo também. Como eu falo, se a gente já tem, por exemplo, quem já tem Bitcoin, se a pessoa já possui essa moeda para longo prazo, à medida que vai chegando em região de suporte, para quem acredita no longo prazo, já são regiões de compra. Então, a gente que vai comprar para um longo prazo é as melhores regiões, por quê? Se corrigir para nós é melhor, porque é sinal de oportunidade de reduzir preço médio, comprar mais barato, adicionar mais a carteira. Então, aqui para mim já seria uma região que eu começaria a comprar, tá? Se falar assim, ó, eu estou de fora e eu quero entrar na moeda, aí é aquela outra questão que nós falamos. Espera dar um sinal de que vai reverter essa tendência da baixa para alta e formar uma estrutura de alta. Por exemplo, aqui, ó. Ele veio, foi tendo uma alta bem discreta aqui, não teve nada. Aí ele formou esse topinho, depois rompeu. Aqui ele formou um pivôzinho de alta e rompeu junto as médias. Só que tudo bem, ele chegou aqui e falhou a continuidade, mas isso é uma probabilidade. O mercado a gente não tem certeza nenhuma, mas assim, de fato a gente encontrou aqui uma estrutura, conseguiu entrar, foi tranquilo até. Então, para quem, por exemplo, comprou aqui, chegou até essa região mais ou menos, já estava com 30% de lucro do capital, né? Não vamos nem falar do prejuízo, porque quem compra para longo prazo não fica olhando essa questão de stop, essas coisas, a gente só olha o quanto que está valorizando. Agora estaria voltando, para quem já comprou aqui, o que faria? Vou comprar novamente para reduzir meu preço médio ou aumentar minha exposição na moeda, né? Então, a gente tem que ter sempre essas duas... saber diferenciar. A minha operação é uma operação curta para day trade, swing trade, ou é para longo prazo? Se for para longo prazo, como eu falei, chegou perto da região de suporte, ou está dentro dela, começa a comprar. Porque aí você está acreditando no ativo para daqui 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15. Bom,
A gente tinha falado daquela região de venda que estava no gráfico semanal muito forte, né? Então a gente pode ver aqui que num dia só, essa moeda ela saiu daqui, ela veio até aqui e olha onde foi o fechamento dela, bem aqui embaixo. Então a gente vê que isso aqui é uma região muito forte de venda. Quando essa moeda ela pegar impulsionamento para ela voltar e começar a chegar aqui, é a hora de começar a ficar atento à realização de lucros. Porque pode ser que ela faça o seguinte, ela faça a seguinte movimentação. Isso acontece muito, principalmente em criptomoeda. Ela chegar aqui, chegou aqui, o que eu vou fazer? Ah, eu tenho, por exemplo, eu tenho 100 moedas dela. Eu vendo parte desse, comprei aqui, peraí, vamos ver o lucro que vai ter, mais ou menos daqui até aqui. Então, você já vai estar com lucro de 156, 160%, vamos dizer assim. Você vê o quanto que fica confortável para você realizar lucro, você pode realizar, porque a moeda vai ter uma correção, ela não vai, só se ela vir fazendo muita correção, mas aqui com certeza ela não vai passar direto. A gente pode realizar um pouco do lucro, esperar ela corrigir, eu compro mais com esse lucro e sigo subindo. Ou posso colocar em outras moedas que estão dando outras oportunidades, mas aqui por essa força vendedora, essa moeda não vai passar direto. Então, a gente já deixa marcada essa região de resistência aqui, ó. Tá? Então, para essa, eu não sei a pronúncia, eu vou falar EGLD, tá numa região de suporte, a venda já está perdendo força. Se for longo prazo, já está numa região boa para comprar. E se for para um swing trade, esperar fazer uma estrutura de reversão para comprar com mais segurança e aumentar a probabilidade a favor da operação. Tá? Lembrando que essa região aqui é a região de suporte, esse aqui é o mínimo do gráfico diário. Então, a gente pode olhar isso aqui como a região mesmo mais forte do suporte. Vamos então concluindo, tendência de baixa, está com um fundo duplo e a gente está aguardando aqui uma reversão do movimento. A próxima moeda é a AABE. Sei. Aí, de novo, aquela mesma coisa, vou no gráfico semanal para olhar o que está acontecendo com ela. Aqui a gente pode usar também uma ferramenta da retração de Fibonacci, que está lá na nossa aula do YouTube. Então, o que eu vou medir aqui? O quanto que esse movimento corrigiu. Pegar do ponto mais baixo, ela teve essa perna de alta e registrou esse topo. A gente vê que ela teve a primeira correção, já corrigiu 60%, voltou, ficou brigando dentro dessa região de Fibonacci aqui, e agora está tentando retornar aqui praticamente o seu preço do lançamento que foi aqui. O que a gente vai começar a identificar agora? Regiões de suporte. A gente já vê que já corrigiu mais de 60%, praticamente reverteu o movimento aqui. Aqui, a princípio, era o primeiro suporte, que foi perdido. Então, o preço veio, tentou romper, falhou, ficou brigando aqui de novo, aí veio aqui e fez um pullback de baixo. Aqui vai ser uma outra região importante, se o preço vier. Eu vou deixar agora, vou colocar como região de o retângulo aqui. Essa aqui é a região de uma região de briga, onde o preço vai ter dificuldade para passar. Tomara que passe direto quando passar por aqui, né? E essa daqui é a região de suporte. Que na verdade ela quase foi perdida, que o preço chegou a romper esse último suporte, agora as pessoas estão comprando. Onde que são regiões de resistência aqui? São esses topos. Esse aqui é uma região de resistência. Essa região aqui é uma região de resistência também. Vê que o preço tentou sair daqui, ele chegou justamente nessa região e não conseguiu passar. Então ele ficou brigando aqui. A gente marca essa máxima também, porque isso aqui na análise gráfica é chamado como ponto de rompimento. Esse último ponto aqui mais alto do preço. Porque o preço deixou registrado que ele veio até aqui nos $445, só que a venda ou a realização de lucro foi muito grande, o preço voltou e não conseguiu mais dar continuidade nesse movimento. Então aqui vai se tornar um ponto de rompimento. Quando o preço passar daqui, provavelmente vai dar um estourinho para cima. É o que geralmente acontece, quando tem um ponto de rompimento forte assim.
Vamos colocar agora no gráfico diário. Então, aí o gráfico diário eu consigo, como eu tinha te falado, Diogo, a gente consegue ir fazendo um ajuste fino, por exemplo. Aqui, ó, eu consigo ajustar melhor já também a região para encontrar um ponto mais preciso. Eu identifiquei ali a tendência primária mais forte. Aqui eu também consigo identificar que vai ser melhor eu alterar um pouquinho aqui a minha resistência. E essa aqui é a região de suporte. Então, agora o preço está tentando, você vê que ele já está trabalhando, tentando entrar agora para ir até a próxima média. E se ele voltar aqui fazer uma estrutura de alta, já fica um contexto bom para entrar para fazer uma compra. Igual aqui, ó, ele veio brigando, fez essa movimentação, rompeu esse topinho e esse aqui foi até o gatilho que teve. Essa entrada aqui é um ponto de entrada de alta. Ah, chegou aqui, ele falhou, tudo bem, mas a gente aguardou o movimento ocorrer e falhou, que é a probabilidade que a gente fala do gráfico. E qual que era um contexto ruim aqui? Era esse fundo anterior. Então, poderia esperar também ele ultrapassar esse fundo anterior para depois comprar? Sim. Mas vai de cada um, como eu falei, a gente, teoricamente, quem esperaria essa estrutura, compraria, foi e voltou, dá para sair no 0 a 0. E se for para longo prazo, a hora que começa a chegar nessas novas regiões, eu volto a comprar para ir reduzindo o meu preço médio. Então, aqui, o que eu faria nessa situação aqui, ó, que ele está já fazendo um topinho, um fundo, poderia também comprar aqui, ó. Se o dia de amanhã romper essa região, vir acima, eu posso fazer uma entrada acima dessa linha amarela. E se voltar, eu vendo no 0 a 0. Eu posso até fazer isso, caso eu fosse entrar na moeda, nessa AAVE. Então, fazendo a conclusão da análise dela aqui, a gente viu alguns pontos. A tendência é de baixa, como a gente está vendo aqui, todos os topos estão ficando mais baixos, porém, já chegou próximo a uma região forte de compra. Vamos colocar aqui novamente no gráfico semanal. Porque a gente está vendo que a força compradora aqui está muito forte. O que são os pontos contras? As duas médias ainda virada para baixo no gráfico semanal, o preço está abaixo das médias. E no gráfico diário, o preço também ainda está abaixo da média. O que seria melhor, melhor, assim, o melhor cenário, aguardar o preço ir acima da média, como está aqui, para a gente pensar numa reversão do movimento, tá? Então, os pontos de briga aqui, de região de briga, é esse aqui que está marcado entre os 128, desculpa, 130 até os 145 dólares. Essa outra região é uma região de briga entre os 186 e 199 dólares. E depois nós temos essa última resistência na região dos 280 a 300 dólares, tá? Então, para a AVE, esse é o cenário. A gente vai ter essas barreiras para passar e esperar o preço fazer uma estrutura mais clara de alta para quem está fora talvez comprar e quem já tem ele acredita no projeto para longo prazo, que já é uma região boa de compra porque é um suporte. Agora, a próxima é a Comp. Nossa, essa aqui teve uma puxada bem grande. Vamos lá. Comp. Vou marcar essa região mais baixa aqui. Que é esse fechamento aqui, ó, do fechamento até essa mínima, como que eu falei que é o ponto de rompimento. E a gente tem que o preço chegou exatamente aqui e as pessoas começaram a comprar. O que nós temos de cenário aqui? Outra região, que é essa daqui, ó. Tá bem clara, que é uma região de pullback aqui. Então, o preço veio, ficou brigando, passou. As pessoas defenderam compra quando chegou aqui. O primeiro toque teve a compra, só que a venda foi mais forte e agora venderam
Agora ela fez um pullback de baixa aqui, e essa região aqui é uma região de briga. Agora os vendedores vão brigar com os compradores aqui, provavelmente. Tendência aqui é bem clara, tendência de baixa. Os topos mais baixos uns que os outros, os fundos também, e o preço abaixo das médias, elas estão viradas para baixo. Já chegamos aqui numa região de suporte. O que a gente vai olhar agora é o gráfico diário para identificar uma possível reversão. Então, nós temos agora essa região aqui que ficou... Na verdade, eu não precisava nem marcar porque já está aqui, mas esse aqui seria o suporte. O preço já está começando, se a gente observar aqui, ele já está dentro da média móvel. Se ele passar aqui e fizer um topo e um fundo que monta uma estrutura de alta, vai dar mais segurança, vai aumentar a probabilidade a favor desse movimento. E o bom aqui é que ele não tem muitos pontos que vai atrapalhar esse preço desenrolar para cima. Vai depender também do projeto, né? O que o projeto oferece para essa moeda ela desenvolver bem agora no preço. Tem um outro indicador também que eu gosto de usar, vou até colocar aqui o OBV. Que é esse OBV, eu já falei em uma aula, eu vou explicar aqui para você, Lindolfo. E se você tiver alguma dúvida, você me pergunta, tudo bem? Lindolfo? Escuta? Sim, tudo bem, sim. Ah, tranquilo então. Esse indicador, ele funciona da seguinte maneira. Vamos dizer que nesse dia aqui, ó, no dia 1, vou só dar um exemplo, tá? No dia 1 foi comprado 10 comp, que é essa moeda aqui. No dia 2, foi comprado não, desculpa. Houve a quantidade de compra de 20 moedas e venda de 10. O saldo do dia ficou em 10 positivo, porque compraram 20, venderam 10, ficou um 10 positivo. No segundo dia, houve a compra de 10, mas houve a venda de 30. Aí ficou com um saldo de menos 20. O que o OBV vai fazer agora? Ele vai pegar o saldo do primeiro dia com o segundo e vai dar um total aqui. No caso, menos 20 com o 10 positivo, aí vai ficar com um saldo de menos 10. Então, ele vai ficando negativo. O que acontece em algumas criptomoedas? Eu vou mostrar para você depois o que acontece de uma divergência. Então, aqui, ó, ele mostra que esse ponto aqui, ó, aqui ele está mostrando que o saldo está ficando negativo. A gente vai pegando dos pontos. E aqui ele está... Agora eu tenho que mostrar com a cruz que vai ficar melhor. Esse ponto aqui é um topinho. Então, olha aqui onde está esse topo. Esse topo aqui, ele está mais alto do que esse já. Vamos colocar até uma linha, ó. Desse para esse. Agora, desse aqui o mesmo para esse que é o atual, olha como está mais baixo. Ou seja, o saldo de compra está negativo aqui. Isso pode ser que algumas pessoas ainda estão tentando puxar esse preço para conseguir vender essas moedas. Então, o que as pessoas fazem, alguns players? Ficam comprando e vendendo e ofertando mais caro. Aí as pessoas entendem que o preço às vezes vai subir e começam a comprar. E esses players, eles começam mais vender do que comprar. Por quê? O que acontece? Eu vou lá e eu dou uma ofertada no book de oferta lá de 1.000 moedas dessa daqui. Aí todo mundo olha e fala, nossa, ou então aquelas notícias que chegam nos WhatsApp. Fala, a pessoa comprou 1.000 moedas dessa daqui, então agora o preço vai subir. Só que eu dou uma ordem de compra de 1.000 moedas, só que eu estou dando 20 ordens de venda de 100. Então eu estou vendendo muito mais do que eu estou comprando. E as pessoas olharam só aquela ordem grandona de compra. E aí o saldo vai ficando negativo, o preço subindo
e o saldo de encarteiramento está diminuindo, porque tem mais gente vendendo do que comprando, mesmo com o preço fazendo esse movimento. Isso pode ter sido também decorrente dessa venda aqui, ó, que foi aquele dia da notícia da guerra. Então, teve muita divergência por conta disso. Por isso que a gente fala, o bom é você esperar o movimento se concretizar, ter uma estrutura de alta para comprar. Porque, às vezes, a gente tem muitas pessoas que não olham esse indicador, eu gosto de olhar bastante, e ele tem uma eficácia muito boa no gráfico diário. O gráfico de 1 hora semanal, ele não tem uma precisão muito boa, ele é bom no gráfico diário. Então, aqui, definitivamente, se eu for comprar essa moeda, eu vou esperar um movimento mais claro, estar acima das médias e montar a estrutura de alta, tá? Apesar de já estar num ponto bom, que é o suporte, mas ainda não tem um sinal claro de que essa tendência vai se reverter, porque também se eu olhar agora aqui no gráfico total, né, a gente voltar aqui no gráfico semanal, o que a gente pode ver é que, independente das coisas, o preço já corrigiu. Deixa eu apagar esse texto aqui. A gente pode ver que o preço já corrigiu muito, então está trabalhando em regiões muito baixas. Isso já pode ser um bom fator para a gente comprar, porém ficar de olho nessa questão do risco e também a questão do projeto, o que, que ele oferece e para longo prazo o que, que ele pode demonstrar. E o Diogo consegue falar muito bem em relação do projeto de todas essas que eu estou trazendo a análise gráfica. Vamos para a próxima aqui agora, que é as que a gente mais gosta de olhar. Ô Guilherme, Oi. agora você vai estar vendo a questão do Bitcoin e do Ethereum, certo? Isso. Opa, peraí. Eu tenho ele aqui na minha lista aqui. Olha como o mercado tá bem negativo. O Bitcoin agora tá fazendo uma correção. Eu também gosto sempre de ficar de olho no Bitcoin, porque a gente sabe que ele é a moeda majoritária, né? Então a gente meio que se baseia no movimento do mercado dentro do movimento do Bitcoin. Há algumas exceções, né, que andam na contramão das principais criptomoedas. Então, para essas que andam contra, a gente tenta buscar essa distorção e operar elas. Mas aqui no Bitcoin, vou mostrar para vocês o que eu sempre vejo, sempre deixo marcado essas 3 regiões, que são as regiões mais importantes no momento. Esse daqui é o antigo topo, né? O Bitcoin tinha lá na região dos 19, 20 mil dólares. Ele veio aqui, formou esse topo. Quando ele deixou esse fundo aqui registrado, às vezes que ele corrigiu, o preço chegou aqui e tinha tendência a voltar a valorizar. Então, a gente vê que é uma região de defesa de compra. Tá? A de venda, como eu falei lá no outro vídeo que eu tenho lá no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, essa aqui era a região antigamente de topo e agora é essa atualizada. O que a gente pode ver aqui? Ele iniciou a reversão e eu vou mostrar para vocês novamente a questão do OBV. Eu e o Diogo, antes da gente começar com criptalizado, a gente já vinha estudando Bitcoin e o que ocorreu aqui nesse topo, mas dando só seguimento para depois a gente voltar lá, ele veio, registrou esse fundo, ficou 4 semanas dentro dessa lateralização. Por quê? Porque a gente vê que o preço ficou brigando aqui, ó. Dentro dessa caixinha aqui, ó, ele ficava subindo e descendo, ficou um mês aqui dentro. A gente chama isso de lateralização. E depois ele teve a tendência de baixo de corrigir mais, que na época o suporte era esse aqui. Então ele perdeu o suporte, começou a corrigir, não chegou na região que muitas pessoas esperavam, até eu acreditava que ia chegar aqui, e agora ele voltou, perdeu força de novo, agora nessa semana da guerra quase voltou nessa região, mas já está tendo força novamente. Porém, no gráfico semanal, a gente ainda está abaixo das médias. A tendência aqui ainda não foi revertida, é tendência de baixa. Gráfico diário. A gente nota que essa região é uma região de briga, então a gente está pegando aqui, ó, marcando só esse fundo, a gente vê que o preço chegou aqui, tentou romper, não conseguiu. Vou aumentar o zoom agora. Ele tentou uma vez, ele fez a estrutura de alta aqui, ó, ele foi tendo uma alta bem discreta, formou o topo, deixa eu registrar esse topo, e depois rompeu. Então, a entrada boa seria aqui.
Ele foi indo, chegou aqui, o que aconteceu? Ele, pum, falhou, tentou ir de novo, não teve forças, teve uma correção maior e também durante essa semana, né, por conta dos eventos externos, fatores aí, fez uma nova correção. Só que, só falando um pouquinho em relação à parte externa e o gráfico, a gente sabe que com essa guerra, até o Diogo já abordou esse tema lá no Instagram, em relação aos bancos. Se todo mundo, igual está acontecendo na Ucrânia, ali na Rússia, as pessoas forem todo mundo tentar sacar o dinheiro do banco, o banco não tem dinheiro para dar para todo mundo. Embora você tenha seu saldo lá, mas eles não têm esse dinheiro disponível. Então, qual que é o outro sistema que você consegue trabalhar, que você não vai ficar ali bloqueado por conta do governo? É a criptomoeda. Então, as pessoas vão começar a recorrer a ela por conta de você não ter esse problema de saque. E você consegue transformar um Bitcoin, um Ethereum ou uma criptomoeda em qualquer uma outra em apenas poucos cliques. Então, essa é a grande vantagem que a gente tem da criptomoeda, né? Além do governo não simplesmente falar, agora você não vai poder mais sacar, ou igual as sanções estão sendo aplicadas na Rússia lá, que ela não está conseguindo negociar com mais ninguém. Quem tem criptomoeda lá está super tranquilo, que vai conseguir comprar outras moedas, trocar o dinheiro em dólar, ou o que for, para continuar negociando, talvez ir embora do país ou se manter lá dentro. Então, voltando aqui no gráfico, o que a gente consegue observar? Esse aqui foi um fundo que ficou registrado, ele falhou, chegou novamente dentro dessa região e agora está tentando buscar força. Vamos olhar o OBV, o que está acontecendo. Olha só o OBV. É o que eu falo às vezes, que eu olho bastante e que dá resultado. A gente nota que esse topo aqui, eles estavam pouca coisa de diferença. Mas o fechamento dele aqui, ó, que era... Agora eu tenho que usar a cruz novamente. Se eu pegar daqui, ó, que é esse topo aqui, na reta com esse, dá nesse daqui, ó. E esse aqui também está reto, um topo no outro. Se a gente olhar agora aqui embaixo, olha a diferença que estava. Ou seja, o preço estava subindo, que provavelmente players já sabia que ia ocorrer alguma coisa, e estavam vendendo. Ah, mas o preço está subindo e a pessoa está vendendo, é aquilo que eu falei. Eu vou lá agora, eu compro 500 bitcoins, e aí todo mundo fala, nossa, chegou um alerta no Telegram lá daqueles grupo de baleias lá, que a pessoa comprou 500 bitcoins. Só que eu estou comprando e ofertando mais caro, aí as pessoas vão começar a buscar comprar, que ninguém quer perder aquela corrida da alta, só que eu vou vendendo de pouquinho em pouquinho. Só que eu comprei 500 e vendi 1.000 em pequenas frações de 20 bitcoins, 30, que ninguém está observando aquilo, todo mundo só quer olhar as grandes ordens. E o OBV, ele traz esse saldo. Então, ele mostrou já aqui que tinha muito, apesar do preço subir, já estava negativo o OBV, tinha mais gente vendendo. Então, isso poderia anteceder a queda e a gente começar a ficar de olho. Ó, tá chegando aqui, não tá passando, o OBV já tá negativo, vou ficar de olho. Então, para quem é longo prazo, já começar a ficar de olho, opa, pode ser uma oportunidade de comprar mais barato, não vou comprar agora. E eu fiquei de olho nessa questão. Quando chegou aqui, eu não consegui comprar porque foi muito rápido. Eu estou esperando para ver o que vai acontecer agora para eu adicionar mais Bitcoin na minha carteira. Porque se ele for corrigir, eu vou comprar mais barato. Se eu ver que ele vai montar uma estrutura de alta e vai embora, eu adiciono mais nesse meio tempo, nesse espaço aqui, que provavelmente esse movimento deve ocorrer por aqui. Então, para o Bitcoin, a tendência está de baixa, porém ele está buscando forças para poder fazer essa reversão. Outro ponto importante, notem esse topo aqui com esse topo aqui, ó. Esse. Olha a diferença que tá. Olha a diferença. Olha a discrepância que tá. E olha aqui, ó. Olha como tá aqui. Vocês conseguem notar agora a diferença? Então, isso já está significando que provavelmente muitas pessoas estão comprando, mesmo que o preço não teve alteração por conta da especulação também do cenário, mas o saldo de compra já está muito positivo. Então, assim, a gente já está num saldo equivalente quando ele estava nos 44 mil, e ele ainda está nos 38. Então, isso aqui já traz para mim já uma visão de que a probabilidade, eu vou usar a palavra probabilidade, está maior para reversão da baixa para a alta, tá? Mas é uma probabilidade. São os amigos do Putin, que já começaram a comprar. Já começaram a comprar. Exatamente.
Então, provavelmente, muitos ali da parte da Rússia, porque você vê que a Rússia está sofrendo sanções, né? E a única maneira, talvez, deles negociarem, até os bilionários lá da Rússia já estão começando, eles querem um posicionamento melhor, porque, você imagina, eles têm muitos bilhões, enfim, e a gente não sabe quanto, e eles precisam negociar, o dinheiro deles precisa circular. Só que a única maneira que eles vão ter agora o recurso é criptomoeda, mas grandes empresas não ficam, né, transacionando por enquanto somente em criptomoeda. Então, esse ponto agora está me fazendo observar com mais atenção o Bitcoin. Vou mostrar para vocês um outro ponto que foi muito importante, que foi quando eu falei que eu e o Diogo a gente estava olhando, que era um estudo. Tem um padrão gráfico chamado cunha. Então, eu vou desenhar aqui, vai ficar bem clara essa cunha agora. Quando estava acontecendo esse movimento, então, a cunha ascendente, geralmente, ascendente porque está para cima, quando ela ocorre essa figura e ela se concretiza, geralmente é uma reversão da alta para baixa. E se essa fosse uma cunha descendente, igual aqui, ó, é da baixa para alta. Então, a gente vê duas cunhas aqui perfeitamente, né, em dois cenários, de baixa para alta e da alta para baixa. Só que quando começou a chegar nesse topo, que ele queria romper o topo histórico, que era esse aqui que ele registrou, porque o primeiro havia sido esse daqui. Ele tentou romper esse topo, né, na época, não conseguiu, e depois tentou romper novamente. Só que olha a diferença que está aqui. Olha essa linha aqui, e olha a linha aqui embaixo. Olha a divergência que estava dando. E mesmo com essa puxada aqui, ó, de alta, o saldo estava negativo. Então, é isso daí que eu fico procurando em regiões de topo ou de fundo, quando está mais extremo no gráfico. Eu olho o OPV, eu não vou ficar olhando assim, às vezes, quando está numa região assim, aleatória, intermediária. Mas quando se trata de um topo histórico, um fundo, vem uma correção bem grande, eu começo a olhar o OBV igual aqui. Então, isso aqui, quando chegou nessa região, eu falei, opa, o negócio aqui está errado. Quando começou dessa corrigida, que ele não começou a sustentar, eu comecei a realizar parte do meu lucro já aqui, porque eu falei, bom, agora vai acontecer o seguinte, isso aqui vai corrigir bastante. E aí, onde que a gente começa a procurar pontos que até onde pode ir? Pode chegar num fundo aqui, mas eu uso o último topo com o último fundo, que é esse, para fazer minha projeção também de Fibonacci, ver até onde pode ir essa tendência. Aí eu alinho a ferramenta e olha aqui, ó, ele bateu exatamente nos 200%. E se você ver, ó, ele bateu aqui, ele respeitou esse alvo, ele veio aqui e ficou trabalhando dentro dessa região. A de 161,8, olha para vocês verem aqui como que ela fica brigando dentro da região de 161,8, que eu falei que é uma região de mais... Deixa eu apagar só essa faixa branca aqui, depois a gente coloca ela de novo. Eu falo que é uma região onde as pessoas ficam operando muito. Chegou aqui, voltou e o preço ficou... Toda vez que vinha aqui, ele ficou brigando. Olha o tanto de vezes que ele ficou respeitando essa região. Então, é uma região muito forte de projeção de Fibonacci. Quando chega nessa região, é uma região que eu fico muito de olho. E no Brasil também, quando em questão de dólar, essas coisas, é uma região muito importante que até o Banco Central atua. Quando o dólar está começando a subir muito, ele atua nessas regiões aqui para poder gerar liquidez para o mercado e dar uma correção no dólar. Então, mais uma vez, você viu aqui, né, vocês viram, vão assistir depois, como que é bom você usar a ferramenta de projeção de Fibonacci para você identificar alvos e até onde uma tendência pode continuar aí, porque a projeção é para você operar uma tendência de alta ou de baixa, você saber se já está muito sobrecomprado, muito sobrevendido ali naquela tendência. Então, só para a gente fazer uma conclusão do Bitcoin agora. Gráfico semanal, tendência de baixa. Estamos praticamente chegando aqui no final de uma venda, porque estão tentando vender aqui, não conseguiram aqui de novo. Então, quando a venda começa a perder força, igual aqui, a tendência é de que tenha uma reversão. Acredito que agora a gente deve começar a respirar um pouco mais aliviado se as tensões não aumentarem em relação à guerra. Ou pode ser também que esse Bitcoin tenha uma elevação do preço justamente por conta da guerra, para as pessoas não estar correndo para cá.
como resistência, nós temos essa região, e como suporte, a gente tem essa região aqui minoritária, que é a majoritária, essa de baixo, e vamos para o gráfico diário para a gente concluir aqui a análise. Então, nós temos essa região de briga, que o preço ficou brigando, os compradores ficaram defendendo aqui suas posições, ó, defenderam, perderam força. Aí, os vendedores começaram a não deixar o preço subir e ir para cá. Então, a gente vê isso aqui como uma região de briga de preço. E aqui é o nosso novo suporte atualizado aí, dentro desse pequeno movimento. Eu vou esperar para ver o que vai acontecer, porque hoje a gente está no domingo, então às 21 horas nossa aqui do Brasil, não sei do país do Lindolfo qual horário que é aí agora. É 24 horas, são mais 3 horas, é à meia-noite. Aqui é mesmo a mudança do dia. O Bitcoin, são mais... as criptomoedas está com o horário da Europa, sim. de Londres, está com o meridiano de Greenwich. Portanto, muda a hora de Portugal. Então, quando der meia-noite aí, que será às 9 horas, 21 horas nossa aqui, eu vou olhar o que vai acontecer na abertura da semana, para ver qual que vai ser meio que o direcionamento. Porque finais de semana, se você pegar o histórico do Bitcoin, aos finais de semana, quando não tem nenhum evento assim, ele fica meio sem direção mesmo. Então, eu espero abrir o gráfico e geralmente entre o nosso horário das 21 horas aqui, meia-noite, 1 hora do Brasil, acontecem algumas movimentações, porque para vocês já é outro horário e os bancos, as instituições já estão funcionando, tá? Então, eu vou aguardar por enquanto, mas eu estou num cenário mais otimista, como eu falei aqui, em relação aqui o OBV, que ele já está bem positivo, de que a gente tenha agora uma correção e reversão. Para mim, a hora que passar dessa região dos 45, 46 mil, a gente vai deslanchar com mais facilidade em relação ao preço, né? E a gente vai até poder projetar isso aqui, vai ser até um pivô que vai dar alvos bons para nós. Então, para o Bitcoin, por enquanto, é isso. Eu vou estar aguardando os pontos bons, esperar para ver que eu quero comprar ele mais barato. E se eu ver que ele vai dar segmento aqui na alta, eu vou começar adicionando de pouquinho em pouquinho e esperar passar dessa região para eu comprar também novamente. E a próxima que a gente vai falar... Dá para traçar FIBO aí, só para ter uma ideia? Você fala de projeção, de onde o preço pode ir para cima aqui? Isso, é. Tá, vou traçar. Então, vou mostrar até do... A gente pode olhar dessa maneira aqui, ó. Pegar daqui de cima, até esse movimento aqui embaixo, tá? Que é essa mínima aqui, ó. E a gente pode ter como o primeiro... Ó, a gente vê que essa aqui, ó, foi a região de 38% que o preço estava brigando. Ela não conseguiu chegar exatamente, mas chegou nessa região. Agora, fazendo uma projeção... Se ele passar daqui, ó, então a gente tem um topo, né? Que a gente tem esse topo aqui maior, e nós temos esse topo menor. Então, deixando registrado para vocês, a minha projeção vai se basear nesses dois pontos agora. Então, vou pegar aqui, vou trazer para cá e vou jogar aqui. Então, quando o Bitcoin romper essa região aqui e se manter aqui em cima, nós vamos ter esses respectivos alvos. E olha aqui, o alvo de 161% e 200% está dando exatamente aqui dessa outra região. Só o que vai definir para ele chegar... pode ser que ele suba aqui direto e ultrapasse? Sim, mas pode ser que ele suba fazendo esse movimento aqui também. O ideal é que ele suba fazendo um movimento mais suave, por exemplo. Que ele suba, vem aqui, faz uma correção, vai subindo, fazendo assim, sobe um pouquinho, briga e depois ele passa. Por quê? Aqui vai gerando liquidez de compra e venda, o preço vai indo e quando ele romper aqui, se ele tiver uma correção, ela tende a ser mais suave. Porque quando a gente tem uma puxada muito forte para cima, igual teve aqui, quando a gente tem uma correção, a correção é forte também. Então, a gente percebe que isso já é típico do Bitcoin. Ele tem muitas puxadas fortes e correções fortes. Puxa forte, corrige forte, né? Então, ele é um ativo bem volátil. Embora ele vai se mantendo, a gente pegando a linha do tempo, né? Ele está muito positivo. Mas olha as correções que ele tem. Olha, vem, corrige forte, vai, corrige.
veio aqui, corrigiu um monte, depois foi embora. Aí ele já corrigiu mais da metade do movimento. Então é um ativo bem volátil, né? Mas vou deixar aqui, se vocês vou até depois printar essa, vou printar aqui. Lembrando aí que essa região de 161 de FIBA, ela já bate mais ou menos com o topo histórico, né? E já aí seria uma região realmente de venda forte, né? Que nem você já tinha explicado antes ali nos outros. Isso mesmo. Então, chegando aqui, o preço está chegando aqui, começa a ficar de olho. Além disso, né, ver como vai estar o OBV, para ver se ele não vai estar fazendo isso daqui, ó, mostrando um topo mais alto, um aqui, outro mais alto, só que o preço menor, que pode ser que indique uma nova correção. E a gente chegando aqui vai depender também de como vai estar também o cenário externo, né? Então, o fundamento, a gente sabe que o Bitcoin já tem, só que de acordo com o que está acontecendo agora, falando de hoje, da atualidade, eu acho que a tendência é aumentar a demanda nas criptomoedas. Então, eu acho que a gente vai ter uma puxada aí agora daqui para frente, e essa fica a minha projeção aqui, tá? Depois eu vou até tirar um print, Diogo, mando para você, se você quiser printar a tela aí agora. Não, depois a gente pega, não tem problema não. Tudo Eu bem. também acho que com relação a essas tensões que estão ocorrendo, pode ser que a adoção do Bitcoin ela cresça agora, né? Por conta dessa guerra que está Sim, acontecendo. E eu sim. acredito que ele é um evento muito mais importante do que a elevação da taxa de juros lá dos Estados Unidos que está para acontecer em março. Então, eu acredito que Sim, por conta de bancos estarem bloqueando a conta do pessoal, que nem lá no Canadá, lá na Ucrânia, as sanções aplicadas na Rússia, eu acredito que a adoção de criptomoedas pode ser que venha de uma forma bastante positiva para o mercado cripto, né? isso. Em geral. A princípio, né, tinha sido visto, quando teve quando começou a guerra aí, você vê esse dia mesmo, ele caiu ele chegou a bater mais de 10% de queda, depois ele retomou tudo. Então, você vê como que as pessoas vão olhando, os investidores, né, eles começam a olhar com medo, falam, vou tirar de um ativo volátil meu dinheiro, jogar para um lugar mais seguro. Só que aí, conforme vai ocorrendo as sanções lá, o pessoal foi bloqueando, aí eles falaram, não, agora vamos ficar no ouro e vamos ficar na criptomoeda, porque agora é onde a gente consegue negociar. Então, e isso que você falou também é muito importante. Talvez esse cenário da criptomoeda agora em si vai ser muito mais relevante do que em relação à taxa de juros dos Estados Unidos e outras coisas, porque bom, a Rússia está ligada com diversos países, né? Então, como eles estão bloqueados em diversos lados ali para negociar, eles vão acabar sendo forçados a negociar ou em ouro, que eles têm muito, ou em Bitcoin, que eles já também estão comprando bastante. E eles também têm grande parte ali também, né, da parte de a rede, a mineração também, eu não lembro. Você pode confirmar melhor para mim, que eles são fortes em quem em relação à criptomoeda mesmo, o Na Diogo? verdade, eles estavam adotando as criptomoedas agora, né? Eles tinham entrado num acordo que eles iam começar a utilizar criptomoedas lá no mercado interno deles, né? E agora, com a guerra para estourar e todas essas proibições, pode ser que isso daí venha com mais força mesmo, né? Que foi o que eu acabei de falar, que daí Sim. pode ser que eles tenham uma adoção maior agora por conta disso. O Putin tinha falado há cerca de 2 semanas para se queriam autorizar portanto, as criptomoedas a nível legal lá na Rússia, há 2 semanas atrás. Sim. Então, aí a gente vê, e o importante, né, que eu até gosto de falar, a primeira coisa que eu olho para quando eu vou comprar, eu estou falando assim, no meu jeito de operar dentro do mercado de criptomoeda. Primeiro ativo que eu olho é o Bitcoin. Bitcoin e Ethereum, né? O Ethereum tem diversas outras criptomoedas ligadas a ele, mas eu olho o Bitcoin. E olho também o que está acontecendo fora. Vai ter fatos relevantes, mas que não vai ser tão significante para a criptomoeda. Eu vou procurando, vejo se está num ponto bom de compra para adicionar mais a minha carteira. E se agora a gente está num cenário delicado, a gente vê que está corrigindo, começa a procurar também o que vai acontecer, tá? Igual agora eles estão tentando começar a negociar. Acredito que se tiver uma negociação boa entre eles, aí o que vai acontecer? Negociação boa. Aqui já está o mesmo nível, né? A gente vê que esses topos estão diferentes aqui, só que o ABV já está positivo. Se ocorrer um fato positivo, os caras vão terminar de comprar tudo que eles querem comprar, porque eles sempre têm um caixa, e esse preço vai dar uma disparada para cima, como teve aqui nesse dia, que o Bitcoin simplesmente foi indo, deu uma puxada e tentou ir.
Então, para mim, o Bitcoin agora é o momento de ficar de olho e acompanhar principalmente a questão da Rússia e da Ucrânia. Só uma, Então, uma, uma coisa que surgiu agora com os questionamentos, e eu acredito que faz muito sentido, o Putin estava batendo em cima das instituições lá para eles poderem entrar num acordo e regularizar as criptomoedas para funcionar lá, né? E isso. depois do ponto que foi aprovada essa questão de movimentação de criptomoedas lá, poucos dias depois aconteceu a invasão. Pode ser que tenha sido até É, um movimento orquestrado, né? Para eu, dar uma saída para eles ali com relação às sanções que ele viria a sofrer, porque o cara, ele é um baita do estrategista, né? Eu não estou colocando nem o que ele está fazendo, mas pegando ele como estrategista, ele não ia dar um tiro ali na escura, sem saber o que ia acertar, né? Então, eu acho que ele já pode ter é, sido uma preparação para as sanções que ele vinha a sofrer. Então, isso daí pode ser, infelizmente está acontecendo a guerra, mas pode ser um ponto positivo para o mercado cripto, né? eu acredito nisso daí também. Ele já premeditava tudo isso, e a China, por enquanto, está quieta, porque ela só está quieta esperando para ver se alguém vai se envolver na briga, e se alguém se envolver contra os Estados Unidos, contra a Rússia, ela vai entrar junto a favor da Rússia. Então, ela, por enquanto, está quieta ali. E eles fizeram tudo isso em relação até a criptomoeda, justamente que eles já sabiam que eles devem ter colocado lá no papel, ó, o que pode acontecer de ruim, o que a gente pode sofrer, isso e isso. Ah, criptomoedas é uma delas, vamos aceitar, vamos colocar, porque os caras ali são muito estrategistas sangue frio. Agora, indo para o Ethereum, eu tinha feito um estudo, postei lá no nosso Instagram, tá até marcado aqui, ó, tudo como tá. O Ethereum, ele estava nesse canal de baixa. Então, essa aqui é uma LTB, que é a linha de tendência de baixa. O preço estava vindo nessas regiões e corrigia. Ele passou nessa região aqui, tentou efetivar o pullback e romper, só que ele chegou aqui e falhou, como aconteceu também no Bitcoin. E quando perdeu esse fundo, até mostrei lá no nosso Instagram também, esse ponto, deixa eu apagar essa faixa aqui, depois a gente coloca ela novamente, mas para que fique mais fácil de entender. Vou apagar essa Fibonacci aqui também. Então a gente tinha um topo, um fundo e o preço estava perdendo esse suporte. Quando a gente fala perder, o suporte é romper. E a gente fez uma projeção. Pega o último topo, pega o último fundo e faz a projeção do preço. De novo, o preço chegou bem próximo, é o que eu falo. Pode ser que o preço venha com muita força que passa, mas chegou próximo novamente à região dos 161,8, que é uma região que eu olho bastante, como eu já falei, quando eu vou operar. Então agora ele está tentando romper, ele voltou, eu vou até pagar agora aqui, que está atualizado já o preço, isso aqui foi no dia do estudo, essa projeção também. Então a gente tem essa região aqui, ó, região de briga. Primeiro ficou vendedora, compraram, agora está vendedora de novo. Então, para mim, vai ter que romper aqui agora. Já está numa zona, isso que chama uma zona de armadilha, porque o preço fica dentro das duas médias, e aí você não sabe qual decisão você tomar. Para mim, vai ter que esperar ou romper esse topinho aqui, para ativar um pivôzinho de alta, ou esperar voltar aqui novamente, vir para essa região de suporte toda aqui, ó, que ele deixou essa região toda aqui de suporte, e ver para poder comprar. Eu tenho Ethereum na carteira também. Se vir nessa região, compro mais um pouco, assim como veio quando eu estava aqui, eu fui comprando. Se não, vou esperar armar esse pivô, vou molhar o OBV. Olha o OBV de novo, olha que coisa. Olha como que a gente vê, ó. Esse topo e esse não precisa nem marcar muito, que tá pouquinha coisa, mas olha a discrepância aqui, ó. A diferença, como estava bem, essas divergências que eu começo a olhar. E olha aqui de novo, igual o Bitcoin. A linha está reta. Olha a diferença de um topo desse daqui para esse topo aqui. Então a gente vê que as pessoas estão comprando. Não está aparecendo aqui ainda, mas esse dia aqui, que foi um fator bem... esses dias aqui, ó, que foi a quinta e a sexta, foi 2 dias que tiveram muita compra e que fez, ó, o OBV ficar bem positivo, tá? Então, concluindo aqui para Ethereum,
já saiu da linha da linha de tendência de baixa, que estava aqui, já está tentando sair fora agora para reverter o movimento. É ficar de olho agora no momento, é ficar de olho no que está acontecendo lá fora, porque aqui também tem até uma outra região, uma micro-região aqui, dá para a gente usar. Ficar de olho no que está acontecendo lá fora para a gente procurar uma oportunidade boa. Se a gente vê que é um cenário negativo, vai continuar e vai trazer mais especulação negativa, a gente procura regiões mais baixas para comprar. Se vê que já está começando a dar sinal de que vai reverter, eu já começo a procurar uma outra regiãozinha aqui de fato melhor e adiciono mais na minha carteira, mesmo pagando um pouco mais caro, porque eu acredito no projeto no longo prazo. E aí, fazendo novamente aqui uma projeção. Qual que seria a minha próxima projeção aqui? Esse fundo com esse topo aqui, o último sempre, agora como é da baixa para alta, é o último fundo com o último topo. Então, na minha projeção, ficaria aqui, ó. Deixa essa linha bem alinhada aqui. Pronto, deixa eu apagar esse texto. Então, esses seriam os alvos aqui do Ethereum, que vai até praticamente ultrapassar o topo histórico dele, que é aqui em cima. Ó. Vai ver que o alvo de 200% é praticamente já nessa região, igual ao Bitcoin. Então, se o Ethereum ultrapassar aqui essa região, ativando esse pivô de alta, eu vou começar a olhar isso aqui como regiões de alvo, para ir realizando um pouco de lucro, às vezes eu compro outras moedas, ou ir mantendo, mas a minha ideia é manter o Ethereum. Só se eu ver que está chegando aqui de novo, que vai corrigir, aí que eu faço? Eu realizo um pouco do meu lucro, põe um pouco de dinheiro no bolso, aumento o meu caixa, que eu já tenho, e quando chega em regiões mais baixas, eu recompro de novo, e a hora que chega aqui, eu já tenho uma quantidade maior do que eu tinha antes de realizar esse movimento. Então, a princípio é isso, o Diogo. Ethereum já saiu da linha de tendência de baixo e está tentando retomar. É só observar esses pontos aí agora em relação à guerra, tá? Se romper esse topinho aqui, ele vai estar ativando um mini pivôzinho de alta, dá até para comprar, ou comprar aqui embaixo para quem é longo prazo. Importante ver também que o alvo dele lá de 161 está batendo bem nos topos também, né? Região de venda, né? Sim, ó, então aqui, ó, se a gente ver aqui, esse aqui é dos outros, vou colocar no gráfico semanal para ficar mais claro. Uma região de venda forte. Ó, esse aqui, ó, gente, que foi o fechamento do topo, tá vendo? Não bateu certinho, exato, mas essa aqui é a região, que foi, toda essa região aqui é a região de resistência. Deixa eu só apagar essas duas linhas aqui e colocar em vermelho. Então, essa aqui é a região de resistência que a gente tem mais forte, que está, inclusive, ela está chegando nesse alvo, e a hora que romper, tem que efetivar o rompimento e se manter acima, para não acontecer igual no Bitcoin, ele rompeu, depois o outro falhou, vai e volta, aí fica nessa, e aí não consegue efetivar um rompimento, né, e dar continuidade. Então, é isso daqui, ó. Ó, eu não sei, Lindolfo, você utiliza o TradingView? Não, mas estou a achar interessante, acho que vou começar a utilizar isso. Isso Então, que eu ia perguntar. Hoje vi só o link. Desculpa, Guilherme, pode ir. Então, só deixando para vocês que vão estar escutando até depois e para você, Lindolfo, esse site do TradingView, ele é muito bom. Você põe lá tradingview.com. Aqui do lado, você faz seu cadastro, né? A gente tem o cadastro lá da Criptalizado. No caso, a gente tem o nosso cadastro aqui. Você consegue usar várias ferramentas gratuitas, você consegue criar uma lista de ativos, tá vendo? Esses aqui são os ativos que eu vou acompanhando. Então, eu tenho várias marcações ó, em diversos ativos aqui também, ó, que eu vou olhando o que está acontecendo. E você pode deixar tudo marcado. Então, toda vez, voltando aqui no Ethereum, por exemplo, a gente fez essas marcações agora na aula. Quando eu fico, a cada 5 minutos, ele salva o que eu fiz. Mas eu posso vir aqui, salvar, ó, eu clico nessa nuvenzinha. Aí eu venho aqui, por exemplo, que eu vou para ADA. Quando eu volto de novo no Ethereum, ou se eu fechar a janela, a página do navegador,
tudo isso daqui que eu deixei vai ficar salvo. E se você pegar também, e você pode pegar também no seu celular e colocar, baixar o aplicativo, e tudo que você fez no computador, se você quiser olhar no celular, você abre o mesmo login, você tem que usar o mesmo, e vai estar as alterações feitas todas já no celular, porque ele atualiza ali em tempo real para você. A parte paga é um pouco limitada em relação à quantidade de indicadores que você pode usar. Eu uso basicamente só esses, que são essas médias aqui, e o OBV é o que eu preciso para ir conduzindo minhas operações dentro do mercado. Dá para usar mais? Dá para usar mais. Mas eu fui diminuindo. Esses já são os simples e vê-se aí a tendência, como explicaste agora, às vezes as coisas estão a subir e nós estamos a pensar que o mercado está todo com essa tendência e afinal só observamos a linha que está aqui debaixo da OVV, realmente isso está-nos a dar outro entendimento muito diferente que à partida nós estamos a jogar, não é? Isso, então, e assim, eu prefiro usar poucas, né? Tem pessoas que usam, posso usar eu vi uma pessoa usando uma média de 200 períodos, por exemplo, que é isso daqui, ó. Tem pessoas que usam, ao invés de usar com 20 períodos, elas usam com 200 períodos aqui, ó. Sim. O que muda? Isso aqui é uma média mais longa só. Você está usando uma média vai analisar um prazo muito maior, não é? Isso, é só isso. Então você pode ir alterando, não está errado. Isso é uma questão é o que eu sempre falo nos vídeos que a gente publica no YouTube. É uma questão de operacional. Você tem que fazer, colocar os indicadores, as linhas, as regiões de uma forma que você vai se sentir mais confortável. Eu, dentro do gráfico, eu busco regiões. Eu vejo onde que está tendo, por exemplo, aqui a gente vê que está com muito ruído, talvez não está tão claro. Ou então eu vou colocar no gráfico semanal, que fica o gráfico com menos ruído, e aí eu começo a identificar, ó. Olha no Ethereum aqui, a gente pegando aqui, a gente vê que essa aqui é uma região de compra, ó. A gente vê que essa aqui foi uma região de briga. Então a gente tem essas regiões. Tem uma outra região intermediária, que é essa daqui, ó. Essa daqui, então a gente consegue, aí eu vou para o gráfico diário, como eu falei, né? Para identificar só para ir fazendo refinando. Então, eu vi que aqui as pessoas ficaram brigando na venda, depois se tornou comprador, aqui também, agora, quando está aqui, se tornou vendedor. Então, eu vejo que essa faixa é uma região importante para eu ficar de olho. Então, é assim que eu vou fazendo minhas operações, eu vou olhando regiões para ver onde esses grandes players estão atuando, para eu tomar minhas decisões dentro da operação. Eu normalmente analiso um ano. O meu lapse é um ano, que era para ver o comportamento de que teve do outro ano anterior, nos mesmos meses, e apanhar os pontos mais baixos e mais altos dentro desse ano, para ver o comportamento da cripto. Claro que não faço análise, e quando faço pelo celular. Claro que não faço essa análise gráfica como tu estás aqui a fazer, mas tenho logo uma ideia se a moeda está dentro do ritmo habitual, dentro dos ciclos habituais ou não. Sim. E é isso aí. Bom, aí só voltando, depois de dar uma olhada aqui, ao site é o TradingView, o Ethereum está mais ou menos na mesma situação que o Bitcoin, e agora a gente aguardar aí esse cenário externo. Ô, Diogo, você quer falar alguma coisa? Só finalizar, que tá acabando o tempo, né? Hoje veio só o Lindolfo na aula, mas quando o pessoal assistir a aula de novo aí, se tiver dúvidas, podem fazer as perguntas aí. Inclusive, se está com alguma dúvida, Lindolfo, está tranquilo? Deu para entender bem? Tranquilo. Né? O que você achou da aula aí? Sim, eu gosto deste tipo de aulas, de analisar as coisas e com lógica, não é? Como se faz muitas vezes no mundo das ações, não é? Muito embora eu agora, eu abri uma carteira, mas não estou interessado em ações. Acho que não vale a pena dedicar o tempo por tão pouco, mas vale dedicar mais tempo para isto, porque aqui, embora isto também são coisas voláteis, mas aqui também, se a gente estudar bem e fizer as coisas com cabeça, também fazemos muito mais que fazemos nas ações e nas ETFs e tudo isso assim. Beleza. Portanto, eu já decidi que não vou ter tudo em risco, que é tudo em criptomoeda. Ô, Guilherme, para de compartilhar a tela só para a gente fechar aqui, então. Beleza.
para ficar a carinha grande nossa aqui. Pessoal, então é isso daí. A aula de hoje era essa, beleza? Quando vocês assistirem, se tiverem dúvidas, é só enviar, que a gente vai estar respondendo vocês e ajudando. Então era isso daí. Um abraço para todo mundo aí. Valeu, Guilherme, por estar participando hoje aí. Até mais. Ok, Valeu, obrigado. gente. Obrigado. Até Obrigado, mais. obrigado, Qualquer dúvida, mandar no grupo. Um abraço, obrigado galera. a todos. Obrigado. Valeu. Obrigado.